Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vou fazer uma aulinha bem sucinta sobre a prosa romântica, tá? Porque meu celular tá cheio e até o YouTube tá me dando só 9 minutos para falar. E para falar de romantismo eu extrapolo, né? Então vai ser bem rapidinho. Nós já tivemos a primeira parte da poesia, analisamos todas as partes da poesia, agora nós vamos para a prosa. Na prosa, nós tivemos uma gama de autores que buscaram a ideia de todos os pontos do Brasil, certo? Então, nós tivemos o Dr. Macedo, que foi quem abriu a prosa romântica, né, no Brasil. Uns que introduziram, então ele é o mais destacado por esse motivo, né? Ele criou a obra A Moreninha, que fala sobre um grupo de adolescentes, né? Não vou contar a história aqui porque senão viajo, né? Um grupo de adolescentes, estudantes de medicina, e que eles foram num sarau. Na nossa aulinha, quem estiver presente, nós vamos ler um trechinho da obra do nosso querido Macedo, Dr. Macedo, tá? E ele abordou a questão do urbanismo. É uma historinha doce, gostosa, falava sobre a sociedade da época, sem críticas, né? Severas, como nós vamos ver depois com o nosso realismo, né? Que Machado de Assis vai ter uma outra ideia, certo? E nós vamos tendo uma visão de vários autores de várias regiões, certo? Então vamos lá. A prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil. A obra que abriu o romantismo no Brasil foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e que foi um período mais longo da nossa literatura, tá? Eles eram criados em folhetins que colocavam em capítulos. As pessoas, como a burguesia adorava ler, né, e as histórias eram doces, eram gostosas de ler, eles compravam capítulos semanais, certo? Gente, é a nossa novela hoje, tá? Nós assistimos as novelas, séries, que seja o que você gosta de ver. Mas é o que nós temos hoje, nosso entretenimento hoje, que é televisão ou o celular, era o jornal, os folhetins na época, tá? A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim. Os folhetins eram capítulos de romances de periodicidade semanal publicados em jornais. Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e, por ele, o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia e passa exclusivamente da nobreza. Surge os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é expandida ao leitor comum. E é pelo folhetim que a prosa do romantismo alcança o sucesso que obteve no Brasil. Então aqui a gente diz que nasceu a literatura no Brasil. Daqui para frente começam as grandes obras literárias, tá? Ali, quem assistir a aula que eu vou compartilhar aqui um pouquinho sobre os folhetins, vai perceber, eu tirei um exemplo de como era o folhetim José de Alencar, por exemplo, que está aqui aparecendo na minha tela. E as características do nosso romantismo são as mesmas, né? O nacionalismo, o subjetivismo, o ufanismo, idealização da mulher, religiosidade, amor platônico, idealismo, estética nativista. Então, só para nós relembrarmos as nossas características, tá? Aqui dentro da prosa também vai ser cobrada. Então, os nossos autores e obras. Quais foram os autores que repercutiram tanto nesse movimento literário tão importante que foi, né, criada a nossa identidade? A prosa romântica no Brasil foi manifestada em romances indianistas, urbanistas e nacionalistas. As obras relatavam o comportamento social daquela época, exaltando as peculiaridades da cultura nacional. O romance indianista, por exemplo, busca valorizar o herói nacional, o índio, né? Como nós temos
né, nós vamos ver depois que eu vou falar um pouquinho, né? São explorados temas como a natureza, o sentimentalismo. O heroísmo é representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens. O principal autor dessa fase da prosa romântica no Brasil é José de Alencar, tá? Seria este o estilo criado por ele. Foi ele quem foi o pioneiro de escrever o indianismo, né? Com as suas obras, o Guarani, Iracema e Birajara. Eu peguei as principais obras. Iracema já caiu várias vezes no vestibular, tá? É uma obra que eles trabalham muito a questão da identidade do povo brasileiro e muito importante. Na aula eu vou contar um pouquinho a história de cada um, tá? No romance urbano, retrata a pequena burguesia, né, daquela cidade, e a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosamente descritivas da ambientação das personagens. Os autores de maior relevância dessa fase da prosa romântica no Brasil são Joaquim Manuel de Macedo, que foi o pioneiro, né, que abriu que introduziu a prosa romântica, Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícia, José de Alencar, com Lucila e Senhora. Eu vou contar um pouquinho de cada história, que é maravilhoso, tá? Eu adoro. Se eu tivesse em sala de aula, meu Deus, nós íamos nos deliciar. Romance regionalista, o próprio nome já diz, região, né? A prosa regionalista do Brasil apresenta um povo diferente dos nobres da corte, demonstra o ambiente rural em oposição às cidades, representa o sertanejo, né, em questão do interior do Brasil. Os representantes José de Alencar, Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay. Nós temos falar um pouquinho sobre José de Alencar, bem rapidamente. José de Alencar, ele foi um autor que ele representou todos os segmentos, tá? Ele representou tanto o indianismo, o urbanismo, o regionalismo, o histórico, tá? Então, ele teve vários segmentos. Ele trabalhou ele foi o cara que mais se destacou no romantismo, né? Ele foi um dos principais autores dessa fase. Depois nós temos um pouquinho do Dr. Macedo, como ele era conhecido, né? Todos tinham a sua profissão, além de escritor, um advogado, o José de Alencar advogado, perdão, Dr. Joaquim, Dr. Macedo era médico, e assim por diante. Manuel Antônio de Almeida publicou apenas uma obra chamada Memórias Póstumas, Memórias de um Sargento de Milícia, e é o período de transição para o realismo, já tem uma outra pegada, tá? Nós temos também Bernardo Guimarães, quem nunca ouviu falar da escrava Isaura, foi ele então que escreveu a escrava Isaura, tá? Depois nós temos aqui Visconde de Taunay, que trabalhou o interior com a obra... oh meu Deus, Inocência, perdão, me deu um branco, a obra Inocência, e ele trabalhou bem essa questão do centro ali, né? E todos eles abordavam um amor impossível, tá, gente? Que daí nós vamos ver a historinha, eu vou pegar um livrinho de cada e vou contar a historinha de vocês na nossa aula, tá? Para vocês na nossa aula. Não percam a aula, porque vai estar bárbara, tá? Bom, e por isso, então, a gente encerra a nossa prosa romântica. Nós temos as atividades do capítulo. A princípio, nós faremos o início ali da página e automaticamente a gente vai corrigindo. Todas as aulas a gente vai fazendo um pouquinho sobre aquele autor e conhecer um pouquinho mais sobre ele. Um grande beijo para vocês e espero vocês na nossa aulinha.